Olá, eu sou o professor Guilherme Guaral, da Rede Estadual de Ensino do Estado do Rio de Janeiro. E vamos trabalhar essa videoaula de História para o 6º ano do Ensino Fundamental no seu primeiro bimestre. Os temas que iremos abordar são as noções de tempo e a periodização da história. O outro assunto engloba também as teorias do surgimento do homem no planeta Terra e o embate de visões e narrativas sobre esse acontecimento. Então, vamos começar. Quando observamos um livro didático, ficamos pensando como são organizadas as informações históricas. O passado, como objeto de estudo, não está devidamente organizado e analisado em todas as suas dimensões. Para que seja possível conhecer o passado, o historiador tem que sair em busca de vestígios que possam fornecer informações e respostas ao seu exercício de investigação. Durante muito tempo, os historiadores acreditavam que o passado não poderia ser reconhecido fora das fontes escritas oficiais. Esse critério durou até o início do século XX e chegou a determinar que os povos sem escrita não deveriam ter o seu passado contado. Com a Escola dos Análises na França, outras fontes passaram a ser aceitas, como músicas, romances, fotos, filmes, poesias, roupas, moedas, objetos em geral. Com isso, observamos que determinados temas históricos tiveram a sua discussão renovada, ampliada e têm despertado grande interesse do público em geral. A palavra história significa acontecimentos que se passaram no tempo e também o estudo desses acontecimentos. A história é uma ciência que estuda o homem, visto como um ser social, vivendo em sociedade, vivenciando muitas transformações desde o seu aparecimento na Terra até os dias atuais. Assim, mesmo que não tenhamos muita noção, todos nós somos parte da história e desempenhamos um papel que tem importância e deixa marcas. O principal objetivo da história é compreender as transformações dos homens num determinado tempo, espaço e cultura. Durante muito tempo, os historiadores entenderam as transformações como momentos de rompimento, ruptura. Hoje, essa percepção é que também podemos entender a história a partir das mudanças lentas. As revoluções, por exemplo, não mudam totalmente as estruturas das sociedades onde elas acontecem. Dessa forma, atualmente, cada vez mais os historiadores se preocupam com as permanências, mais até do que com as mudanças. O tempo é a principal dimensão de análise do historiador. Mas o tempo da história não é o mesmo tempo dos calendários, dos relógios. É o tempo onde se dão as mudanças rápidas e também as lentas transformações. A história é uma disciplina do presente. Como assim? O objeto de estudo é o que aconteceu, ou seja, está no passado, mas é no presente que nós estudamos, analisamos e buscamos compreender esse passado. Para facilitar o estudo da história, os historiadores dividiram esse longo tempo da vida do homem no planeta em períodos ou idades. A divisão de história é feita considerando-se a história do Ocidente, incluindo períodos da pré-história e da história propriamente dita. O ponto de corte dessa separação é a invenção da escrita, realizada por alguns povos do Oriente. A pré-história se divide nos períodos paleolítico, ou período da pedra lascada, neolítico, período da pedra polida e idade dos metais. A partir dos registros escritos, existe uma divisão da história feita de forma cronológica, que classifica cada período em idades: idade antiga, média, moderna e contemporânea. O termo pré-história foi criado em 1851 e utilizado para se referir ao período da vida humana que antecedeu a invenção da escrita e que durou aproximadamente 5 milhões de anos, tendo início com os primeiros registros do homem, na Terra até
mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo. Devido à ausência de documentos desse período, tudo o que se sabe sobre a pré-história é fruto dos estudos nas áreas da antropologia, arqueologia e paleontologia, que estudam os fósseis e objetos encontrados para analisar e buscar compreender como viviam esses homens e mulheres em determinada região, nesse determinado período da história. Assim, alguns vestígios foram encontrados como objetos, utensílios, e nas grutas de Lascaux, por exemplo, pinturas rupestres, que nos ajudam a compreender um pouco o modo de vida desses homens e mulheres. A Idade Antiga, ou Antiguidade, vai desde a invenção da escrita, mais ou menos em 4.000 a.C., até a queda do Império Romano do Ocidente, em 476 d.C. Na Antiguidade, surgiram as primeiras civilizações, a maioria delas localizadas em regiões próximas aos rios, como a do Crescente Fértil, na Mesopotâmia, ou as margens do rio Nilo, região adequada para a agricultura. Diferentes civilizações se desenvolveram durante a Antiguidade, entre elas o Egito, a Mesopotâmia, a China, a Pérsia, os hebreus, os fenícios, que faziam parte da Antiguidade Oriental, e as cidades gregas e o Império Romano, que formavam a Antiguidade Clássica. A Idade Média, ou Idade Medieval, compreende o período que se estende de 476 d.C., com a queda do Império Romano, até mais ou menos 1453, com a tomada de Constantinopla pelo Império Turco-Otomano. O período foi marcado pela hegemonia da Igreja Católica, o enfraquecimento comercial e o sistema de produção feudal, e uma sociedade extremamente hierarquizada. O marco da história para o início da Idade Moderna foi a queda do Império Bizantino e se estendeu até 1789 com a deflagração da Revolução Francesa. Durante a Idade Moderna, o mundo passou por várias transformações, como a expansão marítima, que deu início às grandes navegações, que resultaram na conquista de outros territórios, como a América e o interior e o litoral africano. Na Idade Moderna, as classes dominantes europeias acumularam riquezas e criaram bases para expandir sua forma de organização pelo mundo. O período favoreceu também o desenvolvimento do capitalismo e a transição da produção agrária para a produção mercantil e industrial. A Idade Contemporânea está inserida na divisão da história como o período que tem início com a Revolução Francesa, em 1789, e segue até os dias atuais. Nesse período, muitas mudanças ocorreram e duas grandes guerras mundiais mudaram o panorama da nossa vida nesse planeta. Na explicação sobre a origem dos homens no mundo e na história, temos duas grandes teorias: o criacionismo e o evolucionismo. O criacionismo é a forma como as religiões tradicionais explicam a origem do mundo e do homem. Para responder essa grande questão, as religiões se utilizam de livros considerados sagrados, como a Bíblia para os cristãos e o Corão entre os muçulmanos. O cristianismo, por exemplo, adotou a Bíblia como fonte explicativa sobre a criação do homem. Segundo essa narrativa, Deus criou tudo e todo o universo, e após essa criação, ele deu origem à espécie humana. Primeiro o homem e depois a mulher. Portanto, a natureza, os animais e a nossa espécie foram criados por Deus. O evolucionismo é uma teoria elaborada e desenvolvida por diversos cientistas para explicar as alterações sofridas pelas diversas espécies de seres vivos ao longo do tempo em sua relação com o meio ambiente, onde elas habitam. O evolucionismo é uma teoria elaborada e desenvolvida por diversos cientistas para explicar as alterações sofridas pelas diversas espécies de seres vivos ao longo do tempo,
em sua relação com o meio ambiente onde elas habitam. O principal cientista ligado ao evolucionismo foi o inglês Charles Darwin, que publicou em 1859 uma obra revolucionária sobre a origem das espécies por meio da seleção natural, ou a conservação das raças favorecidas na luta pela vida, ou, como é mais comumente conhecida, a origem das espécies. Darwin elaborou sua principal obra a partir de uma pesquisa realizada em várias partes do mundo após uma grande viagem que ele fez entre 1831 e 1836, onde o cientista inglês pôde perceber como diversas espécies aparentadas possuíam características distintas, dependendo do local em que eram encontradas, e que entre as espécies extintas e as espécies presentes no meio ambiente haviam características comuns. A esse processo de mudança em consonância com o meio ambiente, Charles Darwin deu o nome de seleção natural das espécies. A teoria elaborada por Charles Darwin causou grande polêmica no meio científico, mas passou a ser uma das explicações possíveis para a existência humana na Terra e para as mudanças que foram ocorrendo com o tempo. Muitos pontos foram mal compreendidos, como o fato, por exemplo, de termos um ancestral em comum, os chimpanzés, e muitos leigos diziam que Darwin defendia a ideia de que nós, humanos, descendemos dos macacos. Portanto, qual a teoria é a melhor? Na história, não existe a explicação melhor ou pior, e sim, o que estudamos é o porquê e a quem interessa que uma narrativa seja mais utilizada do que a outra. Aqui terminamos nossa videoaula, onde falamos sobre o que é a história, o ofício do historiador, os diversos períodos da história e as teorias que são mais utilizadas para explicar o surgimento do ser humano aqui na Terra. Grande abraço e até a nossa próxima videoaula.